O programa Cidades tem o apoio cultural da loja Zarur. A loja Zarur já está com novidades nas seções feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho. Tem também uma variedade em calçados para deixar você e sua família aquecida na nova estação outono-inverno 2021. Loja Zarur, onde você encontra tudo o que precisa para você e toda a sua família. Rua Coronel Dulcídio Pereira, 89, Lapa, Paraná. Telefone 41 3622 1374. Loja Zarur. Está entrando no ar o programa Cidades, a voz da região. O poeta pode contar ou cantar as coisas, não como foram, mas como deviam ser. E o historiador há de escrevê-las, não como deviam ser, e sim como foram, sem acrescentar ou tirar nada à verdade. Miguel de Cervantes. Conhecer não é difícil me encontrar. Bom dia, queridos ouvintes. Está no ar o programa Cidades. E hoje é um dia muito importante para a história e a cultura do Paraná. Nesse dia 28 de junho, a UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo, completa 11 anos. E nada melhor para falar sobre essa data que o decano dessa plataforma de difusão da história e cultura, que trata todos os temas do caminho das tropas aos caminhos de ferro nas trilhas de São João Maria. Com a palavra, meu querido Márcio Assad. Então, Lilian, graças a Deus, hoje é mais um dia de festa, mais um dia de comemoração, nesse dia especial que é o aniversário do nosso patrono, o Barão dos Campos Gerais. Nasceu nesse dia Davi dos Santos Pacheco, ele que foi tão importante, sendo considerado o tropeiro mais importante da sua época, ele que junto com João da Silva Machado, o Barão de Antonina, pensaram a logística das tropas, né? Da forma de invernar o gado em Passo Fundo, trazer até a Lapa para descanso, para depois seguir a viagem, então, até a Feira de Sorocaba. E desde tenra idade, por ser lapiano, por admirar a figura, né, do Barão, e por ter contato com velhos tropeiros, como o Fernando Venharte, onde eu ia aos sábados pegar mula para passear, né? Ele locava essas mulas, mas para mim ele sempre cedeu gratuitamente. E com ele eu aprendi a maioria das histórias iniciais sobre o tropeirismo. Depois o Nhojanguinho Sampaio, também uma figura interessantíssima, teve uma influência muito grande no meu conhecimento a respeito do tropeirismo. Depois o Hilário Rodrigues, enfim, sempre se referenciando àquela, vamos dizer assim, aquela história oral, a história contada de um para outro, né? A história vivida por esses velhos tropeiros. Então, a história da UNILT, ela se mistura com a minha própria história de vida. Daí nós viemos, então, montando uma estrutura de projetos, fizemos o corredor turístico Caminho das Tropas, que temos registro que recebeu um elogio aberto do ministro Valfrido dos Mares Guia, quando no Rio de Janeiro, num congresso da BAV, ele nos agradeceu em frente a toda a imprensa nacional e internacional que lá estava, que o meu projeto, o projeto do Caminho das Tropas, serviu de base, imaginem vocês, para o projeto da Estrada Real, para o aprimoramento do projeto da Estrada Real. Ou seja, nós fizemos aqui com o tropeirismo o primeiro projeto de regionalização do turismo que se teve notícia no Brasil. Depois disso vieram os projetos didáticos pedagógicos, né? Quase que conjuntamente. E esse projeto, o Aprendiz de Tropeiro, ele também foi o pioneiro no Paraná em termos de
turismo em área rural. E no Brasil, apenas nós fizemos isso depois de Santa Catarina, da Serra Tour, do Adonis Zimmermann, que ele foi o pioneiro no Brasil. E a Lapa, através de uma propriedade chamada Cabanha Monastier, nós então fizemos uma parceria, né, entre a nossa empresa Turislapa Empreendimentos Turísticos, na época, e essa nossa empresa já tem mais de 40 anos. Nós fizemos então esse resgate histórico voltado ao didático pedagógico. Deu muito certo, tem dado muito certo, até aí a pandemia nos impedir de trabalhar, né? Nós estamos a pleno. Esse programa já foi considerado como entre os 3 melhores programas didático-pedagógicos do Brasil, em um levantamento feito em nível nacional. Então, nós só temos a agradecer a todos esses mestres, né? Mestres como o Aguinaldo do Nascimento, que eu tive também, um querido amigo de Antonina, que já não está mais entre nós, um compadre do meu pai, que, vamos dizer assim, pouco sabia das letras, pouco sabia daquilo que estava escrito, mas ele tinha vamos dizer assim, a sabedoria daquela pessoa simples, daquela pessoa que viveu as suas experiências. E ele sempre dizia uma coisa que eu vou fechar minha fala aqui. Ele disse o seguinte: o importante é a gente saber a alturinha da gente, ou seja, até que altura a gente pode ir, né? E eu sou um contador de histórias, eu sou um poeta, eu sou um compositor, e a parte que eu conto da história, ela é história vivida, né? Por isso que eu me referencio hoje em historiadores em nível nacional, os meus amigos de Sorocaba, né? Os meus amigos do Rio Grande do Sul. E a UNILT é isso. A UNILT é uma união, é uma plataforma que reúne as inteligências e está à disposição de todos aqueles que queiram lançar o seu livro, que queiram trazer sua palestra, seu workshop, que queiram trazer os seus cursos, falando não só da questão do tropeirismo, mas o nosso recorte é do caminho das tropas ao caminho de ferro, nas trilhas de São João Maria. E hoje a UNILT está sendo coordenada pelo meu filho, Khalil Assad. Ele que é historiador, ele é escritor, ele é especialista em história do Paraná e tem tratado com maestria os rumos da nossa UNILT. Agora mesmo ele fechou um curso, uma turma já que inclusive em prazo recorde se inscreveu, logo que ele abriu as inscrições, sobre a história do Paraná. O curso chama-se História do Paraná Aplicada para Professores e Guias de Turismo. Muito rapidamente foram feitas as inscrições e agora então, nesse dia 28, teremos para esses alunos uma espécie de uma avant-première do curso, que será em agosto, né? Todas as vagas completas. Nós temos desde jovens que ainda estão fazendo o curso de História, recém-formados, até professores universitários, guias também que têm relevo em instituições nacionais, né? Aqui da Organização dos Guias de Turismo, que estão inscritos e irão fazer este curso de História do Paraná Aplicada para Professores e Guias de Turismo. Esta é a UNILT, levando sempre conhecimento, sempre levando a nossa história em primeiríssimo lugar. Todas as histórias de outros lugares são importantes, mas a história nacional, para nós, aquela vivida, aquela que tem a ver com a rua onde nós moramos, aquela que tem a ver com os nossos ancestrais, essa teria que vir em primeiro lugar. Infelizmente, no geral, não é assim. Mas aqui na UNILT, dentro dos projetos do Caminho das Tropas aos Caminhos de Ferro nas trilhas de São João Maria, nós temos feito o maior empenho do mundo para que a nossa história e a nossa gente ganhem relevância, sejam valorizados,
sempre e sempre. Um abraço a todos e vamos continuar com esse programa maravilhoso que tem muita novidade por aí em termos da UNILTE e dos nossos projetos didáticos pedagógicos. Então, depois de ouvirmos essa fala do Márcio Assad, que conta parte de sua vida profissional dedicada à difusão dos temas históricos do Caminho das Tropas aos Caminhos de Ferro, nas trilhas de São João Maria. Vamos ouvir como tudo começou na prática e que foi através do programa Aprendiz de Tropeiro, 25 anos antes de existir a própria denominação da UNILTE. Ou de casa já vou apeando, sou tropeiro das terras do sul. Trouxe a estrada no rádio. Hoje vamos voltar no tempo, lá para os anos de 1700, ao som do tropel e do sino das mulas. Estamos na Lapa e vou ser aprendiz de tropeiro. A criançada de uma escola de Araucária chegou animada. Elas alimentaram galinhas, pescaram e andaram de carroça. Mas elas se realizaram mesmo quando ficaram bem perto dos cavalos e das mulas. A pé eles seguiram pelo meio da mata, no pequeno Caminho das Tropas. A primeira parada foi para o café, teve até degustação. Conforme eles avançavam, mais informações sobre como era a rotina dos tropeiros eram passadas para as crianças. Durante toda a trilha, o contato com os tropeiristas deixava o passeio ainda mais próximo da realidade vivida por estes viajantes que ainda mantêm a tradição. Todos os momentos do passeio vão ficar guardados na memória dessas crianças, que aproveitaram bem cada minuto. Nesse ambiente, que recriou todas as fases da jornada dos tropeiros, elas aprenderam, se divertindo, um pouco mais sobre as raízes do Paraná. Não só as crianças que realizam o programa Aprendiz de Tropeiro. Vamos ouvir esse relato emocionado de uma descendente de tropeiros. Meu nome é Hidalva de Jesus Resch Amaral. Sou de Cafelândia, no Paraná. Estou muito feliz por reviver essa história hoje aqui dos tropeiros, porque conta um pouco da história do meu passado. Meu avô, Gabriel Resch, era de Santa Catarina, um tropeiro, e eu não tive o prazer de conhecer ele. Ele faleceu, meu pai era criança, mas meu pai que contava essas histórias, que também é falecido. E ele fazia essa região de Santa Catarina, São Paulo, passando pelos Campos Gerais, com tropas de mula. E como levavam coisas da região para São Paulo, ele trazia também de lá. Não só objetos, roupas, que era a especialidade dele, mas também as notícias que aconteciam nesse mundo externo deles vinham através dos tropeiros. E então ele contava assim essas histórias para mim, e eu sempre tinha uma vontade de conhecer, e estou tendo essa oportunidade agora de conhecer essa região e vivenciar esse momento. Meu pai contou uma outra passagem, que ele tinha 9 anos quando o pai dele partiu. E ele sempre esperava o pai dele chegar. Quando os tropeiros passavam, ele esperava que o pai deles tivesse vindo de uma tropeada. Ele não aceitava que o pai tivesse falecido, e que sim que ele voltasse da tropeada, porque era uma alegria quando o pai dele chegava, com as novidades, os presentes, geralmente uma roupa para a mãe, né? E abraçava, se beijava. Ele disse que era um casal muito romântico, e os filhos rodeavam com as novidades, queriam ver todas as novidades que o pai tinha trazido. Então, para mim, vivenciar isso é maravilhoso. Eu cheguei a emocionar um pouco, chorei, porque é uma história bonita do passado da gente que vem hoje se realizar nesse experimento aqui com nós. Os grupos de escolas que realizam a experiência do programa Aprendiz de Tropeiro acabam fidelizando e repetindo ano a ano com os alunos das mesmas séries. No caso, principalmente as terceiras séries do ciclo básico e os 9º anos. Vamos ouvir a professora Margarete Guimarães, do Colégio Tales de Mileto,
de Ponta Grossa. Ano passado nós estivemos aqui com os alunos do 5º ano. Esse ano estamos retornando com outra turma. E o ano anterior nós ficamos encantados com o projeto e esse ano mais ainda. Então houve um grande progresso, o projeto está de parabéns, a escola, os alunos estão assim muito encantados, surpresos realmente com esse contato real com o tropeirismo, com o projeto Aprendiz de Tropeiro. Tudo que eles estavam vendo na teoria dentro da sala de aula, eles estão vivenciando agora na prática. E não são só colégios particulares que realizam o programa Aprendiz de Tropeiro da UNILT. Vamos ouvir a professora Luciane Orbijut, de Campo Largo. Nós criamos um colégio estadual lá de Campo Largo, proporcionar a esses alunos essa experiência ímpar, eles poderem vivenciar na prática tudo aquilo que eles viram em sala de aula, né? E poder ter um dia tão diferente para eles, com experiências que eles só poderiam ter mesmo aqui. O programa Aprendiz de Tropeiro da UNILT foi considerado em consulta nacional como uma das 3 saídas pedagógicas mais importantes do Brasil. E isso lhe rendeu inúmeras reportagens nacionais. A cidade da Lapa, aqui na região de Curitiba, está investindo para resgatar a história do tropeirismo, que foi tão importante para a colonização do Paraná. E quem quiser conhecer a fundo essa tradição, Thaís, pode agendar passeios com direito a café campeiro e a visita a um acampamento típico dos tropeiros. O turismo ecológico está cada vez mais presente no país. E na Lapa, além da mata, os turistas podem aprender um pouco mais da história dos tropeiros. A Rota dos Tropeiros foi um importante corredor por onde circulavam homens levando riqueza e desenvolvimento a locais distantes. Esse movimento, que começou durante o tempo do Império, durou até o início do século XX. E é justamente esta história que este hotel na Lapa procura mostrar. Isso resgata a identidade do paranaense, né? Desse ciclo importante, que é o ciclo do tropeirismo, que depois vem o ciclo da erva mate e da madeira, que são os ciclos fundamentais da história do Paraná. Durante o passeio, os turistas vão para o mato, sentir na pele como era a vida destes viajantes. Mas antes, um pouquinho de música. Vai chegando, meu amigo, e vai entrando. Puxe um banco e fique bem à vontade. Depois, o passeio reproduz o caminho das tropas. E em algumas paradas é possível conhecer o café tropeiro e o arroz tropeiro, comida típica dos viajantes. Como é que pode, antigamente, eles fazerem esse trajeto, a alimentação, o café, dormir na chuva, na lua, no chão, né? Eu achei muito interessante. Por fim, os viajantes passam por uma mini cidade da época, aprendem como os tropeiros dormiam e saboreiam uma bela costela a fogo de chão. O passeio foi muito mais interessante do que eu imaginava. Eu gostei muito de todas as histórias. Mas lá fora foi apenas um tira-gosto, porque o ponto alto do passeio é aqui dentro, quando é servido esse almoço tipicamente tropeiro. E eu, como não sou bobo nem nada, vou fazer uma boquinha também. Já cansou? Espera mais um pouquinho, porque para terminar ainda falta o passeio pelo centro histórico da Lapa. A história dos tropeiros, Thaís, de fato é maravilhosa. E muito importante para o Paraná. Há 11 anos nascia a UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo, uma instituição com foco na difusão da história aplicada. A UNILT iniciou seus trabalhos de forma presencial e com aulas de campo. Mais tarde, também pelas plataformas virtuais. Participamos ativamente de inúmeros projetos nacionais de grande relevância. Também incentivamos e participamos da criação de museus e centros de memória. Neste dia 28 de junho, faremos um evento online gratuito para comemorar nossos 11 anos. Participe!
Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. E hoje no programa Cidades, vamos falar com o deputado Emerson Bacil. Muito bom dia aos nossos ouvintes, aos apresentadores, meus amigos, a Lilian Caras e também ao Márcio Assad, meu grande amigo, desse programa maravilhoso, né, o Rádio Cidades. Eu sou o deputado estadual Emerson Bacil e agradeço, né, por essa participação. Qual a sua opinião sobre o papel da UNILT na difusão da história e da cultura paranaense e sul-brasileira? Sem dúvida, a UNILT tem um papel muito importante na difusão da história da cultura paranaense e sul-brasileira, pois os cursos são voltados aí para a temática que vão além do tropeirismo, tendo como a história da erva mate, da madeira, também, claro, navegando no nosso Rio Iguaçu e também nos caminhos do Paraná tradicional. São 11 anos dessa brilhante instituição e aqui eu quero parabenizar o meu grande amigo Márcio Assad e, em nome dele, toda a equipe de alunos da UNILT. Obrigado, deputado Emerson Bacil, pela sua participação aqui no programa Cidades. Olha, eu quero agradecer e falar do trabalho que é realizado defendendo os nossos produtores rurais e estar junto, atuando com o governo do estado para atender as demandas de toda a nossa população. Deixo aqui à disposição o meu trabalho e o contato do nosso gabinete online, 429-8801-6131. E, claro, as redes sociais, procura lá. Emerson Bacil, um grande abraço e até a próxima. Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. Hoje no programa Cidades vou entrevistar a professora Marquiane Santos. Em relação ao programa Aprendiz de Tropeiro, o que a professora tem a nos dizer? Falando como professora, eu penso que oportunizar as vivências fora da sala de aula para o aluno é muito importante, né? É muito importante porque é diferente de você dar uma folha de papel com várias operações para ele fazer ou de dar um texto para ele decorar, né? Ele está vivenciando, ele se sente sujeito da história, né? Isso é muito rico. E é isso que eles levam para a vida, né? Se você for, daqui a alguns anos, se você for perguntar, mas como é que é a tal fórmula matemática, qual que é o símbolo de tal elemento químico, provavelmente eles não vão lembrar. Eles vão lembrar dessas vivências, desses momentos que eles tiveram fora de sala de aula, né? Que, claro, tinham um cunho pedagógico, né? Não era simplesmente um passeio. É disso que eles vão lembrar, isso que é o válido, assim. Soubemos que a professora, antes de iniciar o trabalho com a escola no Aprendiz, foi várias vezes à Lapa. Primeiro como turista e depois como visita técnica. Qual sua visão da cidade enquanto turista? Então, eu conheci a Lapa em 2016. Na época eu estava cursando História. E aí comecei a me interessar mais pela história da região e tal, né? Até então eu desconhecia o valor histórico da Lapa, né? Para nossa região. E aí comecei a pesquisar e tal, e até que surgiu a oportunidade de passar um fim de semana na cidade. Na época, eu fiquei na pousada tropeira da Lapa. Foi uma experiência maravilhosa. E dali, assim, que começou a surgir um interesse mais específico, assim, né? Comecei a fazer algumas amizades, a manter o contato com as pessoas da região, né? Inclusive, hoje ainda mantenho bons amigos ali. E logo na primeira visita, né, eu acabei conhecendo o projeto Aprendiz de Tropeiro. Tive a oportunidade, inclusive, de visitar a vila, né? Conhecer todo o centro histórico ali e fiquei encantada, assim, né? Fiquei encantada principalmente, assim, pelo resgate histórico, né? Por esse olhar para a história da região e principalmente pela oportunidade que a gente dá para as crianças, né? De ter o contato não só com a natureza, mas com a história, né? E de estar efetivamente vivenciando ela, né? Da Lapa eu sempre falo com muito carinho. É uma cidade assim que tem um lugar especial no meu coração. Por tudo, pelos amigos que eu tenho, pelos lugares que eu visito, pelos pratos típicos que eu tenho oportunidade de provar, né? Aí eu cito a coxinha de farofa, né? Tão famosa na região, né? Então, falar da Lapa sempre me traz boas recordações e sempre me dá aquela vontade de voltar.
né? Como diz o meu amigo Márcio Assad, quem bebe da água do monge vai longe, mas volta. E eu sempre volto, sempre que posso. Marquiane, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa Cidades. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa. Deixo o meu abraço aos meus grandes amigos, principalmente ao Márcio e à Paty. E assim que der, assim que possível, estarei novamente com vocês. Um grande abraço. Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. Hoje vamos falar com a Márcia e a Rossana, que são sócias na Educatur. Oi Lilian, tudo bem? Eu sou a Márcia, estou representando aqui a Educatur, uma empresa de turismo pedagógico voltada exclusivamente para a parte escolar, e trabalhamos eu e minha sócia Rossana. Nós duas temos formação na área de educação. Eu sou formada em letras, a Rossana em pedagogia. Nós temos especialização em psicopedagogia. A empresa surgiu porque a gente acredita numa educação diferenciada. Então, nós juntamos esse desejo que nós tínhamos para proporcionar para os alunos uma atividades diferentes no meio escolar. Gostaria de saber sobre a importância das saídas pedagógicas, passeios que as escolas fazem como complementação escolar. A gente monta projetos todo voltado para a área da educação e de acordo com o que a escola nos pede. Então, a gente tem aí os conteúdos programados para cada etapa de ensino e a partir desses conteúdos é que os projetos aparecem, né? Então, as crianças em história estudam a história do Paraná, a história do Brasil. Se eu não me engano, é no 4º ou no 5º ano do Ensino Fundamental 1, que as crianças estudam a história do Paraná, e são elas que vão até a Lapa para poder fazer esse trabalho, né? Muitas escolas utilizam como uma complementação do ensino que eles já fazem em sala de aula, outras escolas preferem levar as crianças para o passeio e trabalhar o conteúdo direto lá. Então, vai muito de escola para escola e da forma como cada escola trabalha, né? Esse programa Aprendiz de Tropeiro é incrível, as escolas adoraram, os colégios antes da pandemia que fizeram esse projeto, porque ele trabalha além da história do Paraná, né? Então, ele trabalha também o tropeirismo, que foi fundamental para o desenvolvimento do país como um todo. E aí, assim, os passeios normais têm somente o Centro Histórico da Lapa como objetivo, e o nosso não. O nosso entra, junto com o Márcio, falando sobre o tropeirismo. Então, é algo a mais do que as escolas já estão acostumadas. E teve uma aceitação muito grande por conta desse algo a mais que nós estamos proporcionando para as escolas. Como vocês definem o programa Aprendiz de Tropeiro? Bem, a Educatur tem diversos projetos e o Aprendiz de Tropeiro é um projeto incrível que a gente faz com as crianças, né? As escolas já voltaram a nos procurar, porque com o retorno gradativo das aulas, as crianças também vão precisar sair da sala de aula, porque o online cansou bastante, esse retorno também está meio monótono, porque as crianças não podem brincar muito na escola, e a gente vai adaptar tudo para a questão do Covid. Então, nós vamos colocar a quantidade adequada dentro dos ônibus, toda a parte de segurança a gente vai fazer. E os alunos? Qual o nível de satisfação e aproveitamento? Então, nós atendemos já diversas escolas nesse projeto e o feedback que nós tivemos foi incrível. Os alunos aprenderam na prática, foi um trabalho extremamente sensorial, extremamente prático. A questão alimentar também, as crianças experimentaram toda a comida que os tropeiros comiam na época, né? Enfim, foi um trabalho muito, muito prático com as crianças. Então, as diretoras, os profissionais da educação de cada escola só tinham elogios para a gente, né? Então, quando a gente apresenta esse projeto nas escolas, realmente eles gostam bastante e querem aproveitar para levar os estudantes, tanto do 4º quanto do 5º ano, né? Se eu não me engano, eles trabalham um pouco mais no final do Fundamental 2. Então, isso também é um novo projeto, porque daí é para crianças maiores. Mas a gente levou crianças menores e realmente eles tiveram um aprendizado muito grande. E isso para a gente conta muito, né? Faz com que a gente queira cada vez mais levar os alunos para aprender fora de sala de aula, que sempre foi o nosso objetivo. Márcia, muito obrigado pela participação. Sucesso para vocês. Eu agradeço
imensamente esse espaço que vocês nos cederam para falar um pouquinho da agência e para falar desse projeto que a gente simplesmente ama. Um beijo para vocês. Há 11 anos nascia a UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo, uma instituição com foco na difusão da história aplicada. A UNILT iniciou seus trabalhos de forma presencial e com aulas de campo. Mais tarde, também pelas plataformas virtuais. Participamos ativamente de inúmeros projetos nacionais de grande relevância. Também incentivamos e participamos da criação de museus e centros de memória. Neste dia 28 de junho, faremos um evento online gratuito para comemorar nossos 11 anos. Participe! Você está ouvindo o programa Cidades, a voz da região. E agora com vocês, queridos ouvintes, a nossa colunista, a doutora Crislaine Tibola. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a doutora Crislaine Tibola, passando uma dica de estética para você no Falando sobre Beleza. Na semana passada, comentei com vocês a respeito de beber água e utilizar protetor solar. E um dos nossos ouvintes entrou em contato comigo pelas redes sociais com uma dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que nos ouvem. A pergunta foi: Cris, você comentou do uso do protetor solar, mas qual você indica? Então, indico o protetor solar com proteção FPS acima de 50, que é aquele número em frente da embalagem do protetor. E também que tenha proteção UVA e UVB, que está descrita na embalagem do produto. E sim, é muito importante ter essas duas proteções, pois tem protetores que só possuem uma delas. Mas para quê? A proteção UVB previne queimaduras e câncer de pele, além de algumas alergias. Já o UVA tem proteção contra o envelhecimento precoce da pele e também protege do câncer de pele. O protetor deve ser reaplicado durante o dia conforme a indicação do fabricante que está descrito na embalagem do produto. E devemos sim, pessoal, utilizar o protetor solar mesmo sem ir ao sol, para a proteção dos raios digitais presentes nas telas de celulares, computadores e televisão. Vamos fazer pontinho essa semana e beber bastante água e utilizar protetor solar? Para dúvidas, acesse minha rede social e fale comigo. Instagram, @CrislaineTibola_estética. Uma ótima semana e até segunda que vem. O programa Cidades tem o apoio cultural de Barbarão, o melhor do sul do mundo, e Restaurante Espaço Único, preparado para receber você e sua família na histórica cidade da Lapa. E vamos chamar a nossa chefe de cozinha, Cissa. Olá, ouvintes da Rádio Cidades. Hoje, dia 28 de junho, é aniversário da UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo, e um dos programas mais evidenciados que ela realiza é o Aprendiz de Tropeiro, de onde nasceu o prato que hoje é muito conhecido pelas aulas show do seu idealizador Márcio Assad, festivais que participa, concursos e apresentações na TV, o Tropeiro 9. E essa será a nossa receita de hoje, nesse dia especial. Então vamos aos ingredientes. 400 gramas de charque magro, dessalgado e cozido, 200 gramas de pinhão cozido e cortado em pequenos pedaços, 12 colheres de sopa de molho de tomate, 10 colheres de sopa de ketchup, uma cebola grande picada em cubinhos e uma caixa de creme de leite, 3 dentes de alho, orégano a gosto e cominho a gosto. Modo de preparo: doure a cebola, misture o alho e deixe dourar os dois juntos. Adicione o charque, o pinhão e misture bem. Acrescente orégano, cominho, molho de tomate e ketchup até que tudo fique uniforme. Por fim, o creme de leite. Sirva com arroz e batata rústica. Detalhe: como o Márcio faz parte do movimento da cozinha sustentável, no período de entre-safra do pinhão, a semente típica e símbolo do Paraná é substituída por mandioca. Experimente fazer em casa e bom apetite. Com essa receita, me despeço desejando a todos uma ótima semana.
O programa Cidades tem o apoio cultural de Barbarão, o melhor do sul do mundo, e Restaurante Espaço Único, preparado para receber você e sua família na histórica cidade da Lapa. Vamos a mais um quadro da nossa colunista Isadora. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao programa Cidades. Eu sou Isadora Barsotti, chefe de cozinha e proprietária do Barbarão na cidade da Lapa. E esse é o quadro Turismo, Gastronomia e Regionalidades. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a retomada das manualidades nas últimas décadas e principalmente nesta época tão difícil em que vivemos. A convidada de hoje é Lisiane Busman, idealizadora do Lise Margot. Confiram lá no Facebook a página Lise Margot Tricô e o grupo Lise Margot Tricotando. Margot se escreve M-A-R-G-A-U-X. A Lise é formada em artes pela Universidade Federal do Paraná e trabalha profissionalmente com o tricô há quase 10 anos. Hoje, a Lise é designer de peças de tricô, integrante do grupo Tricota Curitiba, palestrante, organizadora e professora do Congresso Brasileiro de Tricô. O grupo Lise Margot Tricotando no Face tem mais de 19 mil integrantes. Hoje, ela é referência nacional no tricô. Lise, conta pra gente como essa arte entrou na sua vida e quando você resolveu atuar profissionalmente nesse setor. Olá, pessoal, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre esta arte que eu adoro, que é o tricô. O tricô sempre esteve presente na minha vida, assim como todas as manualidades. Me lembro desde pequena de ver a minha mãe, minhas avós, tias, em todos os momentos de folga e relaxamento, tendo uma agulha nas mãos, podendo ser uma agulha de crochê, de bordado ou mesmo de tricô. Depois de ser empresária no ramo de franquias e fast food por mais de 10 anos, vi que era chegada a hora de partir por novos caminhos, novas trilhas e novas tramas. E como você encontrou esse caminho? Estudei por vários anos as formas de comunicação e educação artística. E cada vez eu tenho mais certeza que a arte e o belo existem para que sempre haja esperança, que o foco não fique nas dificuldades que a vida apresenta. Principalmente nesses momentos que estamos vivendo, todos sofremos e sentimos, e a arte vem como uma fuga dessa realidade. Lise, quando você começou, você imaginou encontrar tanta gente com a mesma paixão? Sempre soube que o tricô estava presente na vida de uma grande parcela da população, principalmente na nossa região aqui no sul, que temos tanta imigração, mas eu não imaginei que essa caminhada pudesse ser tão rica e que eu pudesse ter tantos grupos de estudo e formar grupos de TJ, o Tricotar Junto. E no momento atual de pandemia, o que você falaria sobre as manualidades e o tricô? Nesse momento que estamos vivendo, o tricô vem como um canal de autoconhecimento, trazendo satisfação nas conquistas, no trabalho pronto, e sabendo que você pode aquecer uma pessoa querida com os pontos que você teceu. O tricô está sendo chamado de nova yoga, porque o tricô produz estágios de relaxamento e concentração, foco no presente, vivendo com intensidade. Hoje está muito em alta isso tudo, né? Essa busca pelo autoconhecimento e o aproveitamento do momento presente. Fala um pouquinho pra gente como o tricô reflete isso na sua vida. Embora pareça ser automático, o tricô exige muita concentração, porque cada ponto tecido é um passo nessa caminhada. Hoje nós vamos precisar encerrar por aqui, mas semana que vem traremos o final desta conversa. Então acompanhe a gente por aqui e não perca. Quem ficou curioso pode procurar no Facebook e Instagram pelo Lise Margot Tricô e o Lise Margot Tricotando. Lise, muito obrigada, eu amei ter você aqui e te espero na próxima semana. Isadora, muito obrigada pela oportunidade. Espero ter incentivado várias pessoas para que comecem a tricotar. Pessoal, muito obrigada pela atenção e uma excelente semana a todos. E o nosso programa fica por aqui. Lembrando que hoje, das 19 às 20 horas, tem live comemorativa dos 11 anos da UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo. E se você quiser participar, é só solicitar o link pelo WhatsApp 41 99986 1011. Repetindo, 41 99986 1011. E vale ressaltar que esse programa já está disponível no portal tourpr.com.br. E até a próxima semana. No Paraná.